Boa noite a todos. Com muita alegria que se veem as cadeiras bem preenchidas, principalmente pelos encarnados. Eu ainda não consigo ver os desencarnados, mas com certeza que serão muitos. Esperamos que estejam bem instalados, estejam contentes por estar aqui. Nós estamos bastante. Como já devem ter reparado, a promessa foi cumprida, está cá o Jorge. O Jorge era preciso escrever aqui algumas folhas para o apresentar, só no movimento espírita. Depois tem outras facetas, também muito interessantes, mas só no espiritismo teríamos que dizer, por exemplo, que é um dos criadores do Encontro de Jovens Espírita Nacional, do ENS, que é o colaborador, um dos principais colaboradores trabalhadores do jornal, desde o número 1, desde a edição número 1, sócio fundador da ADEP, trabalhador incansável da ADEP, colaborador do SECA e da Associação de Rio Tinto, orador, escritor, não sei se ainda temos ali alguns livros, mas já tivemos os últimos livros do Jorge, de maneira que o movimento espírita é um dos vultos mais conhecidos do movimento espírita nacional, é sobretudo um amigo nosso de há mais de 30 anos, que nos visita e que faz parte de muitos trabalhos connosco, de maneira que isto é por mais evidente que é sempre um prazer o Jorge estar cá e continuar sempre a visitar-nos e oferecer-nos estas palestras que eu aprecio imenso. Obrigado. Obrigado. A bondade dos amigos é sempre assim, não é? Se fossem perguntar a uma pessoa que não gosta muito de mim, já dizia outras coisas. Então, hoje escolhemos um tema que consideramos interessante, que é reuniões mediúnicas numa análise multifacetada, que no fundo vai repescar assuntos de um póster lançado este ano nas Jornadas de Cultura Espírita do Oeste e que dá um enfoque um pouco diferente do que é habitual à análise das reuniões mediúnicas. Então vamos ver... eu estava a trabalhar ao contrário. Vamos ver basicamente em termos gerais qual é o conceito de vida espiritual, referir de passagem também as reuniões em condições controladas, basicamente como funcionam. Vamos ver então, refletir sobre os gráficos de uma amostra de 220 casos e vamos também referir alguma coisa sobre as percepções no plano espiritual. E gostava de começar com este extrato do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, em que Jesus diz aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Não é? Portanto, estas moradas falam também do plano espiritual, não é? Do mundo extrafísico, de onde nós viemos antes de nascer e para onde voltaremos inevitavelmente, quer concordemos com isso ou não. Não é? São as leis da natureza. A gente pode não acreditar, pode dizer que elas não existem, pode não concordar, mas na altura marcha, não há volta a dar, não é? As leis da natureza não brincam. E isto é um bocado assim. Mas todos nós temos esta noção, não é? Que estamos numa dimensão material, densa, não é? Corpo físico. Há de chegar a uma altura em que ele vai ficar efetivamente fora do prazo de validade, não é como os iogurtes, não é? Que se podem comer um pouco depois do prazo. Isto, acabou o prazo de validade, acabou. E somos expulsos do veículo material, do corpo físico, não é? E então entramos na dimensão espiritual. Essa entrada na dimensão espiritual
tem uma característica muito peculiar, que é esta de levarmos o que trazemos cá dentro, não é? O carro, a casa, como naquela canção, fica tudo. Não há volta a dar, não é? Levamos os afetos, os desapontamentos, levamos o nosso estado interior. E isso, parecendo insignificante, é extremamente importante refletir sobre isso. E tem muito a ver com o nosso dia-a-dia. Se nós temos no nosso dia-a-dia, isso cada um fará a sua análise, não é? Uma dominante de sentimentos pesados, ao desencarnarmos, vamos ter como que um horizonte visual, digamos assim, nessa dimensão, não é? Nesse tipo de sintonia vibratória. Que sentimentos pesados são esses? Alguém quer dar exemplos? Ódio, não é? Rancor, raiva, vingança, calúnia, não é? Mágoa, essas coisas são coisas pesadas. Isso fecha-nos as percepções. Mas também podemos ser, como a maioria de nós, daqueles que não são nem bons nem maus. É o amorfismo, não é? Estamos assim parados, sentadinhos, sossegadinhos, não é? Também não resolve. Não basta não fazer o mal, não é? É preciso ter uma atividade útil. Mas se nós tivermos uma média relativa de bons sentimentos no nosso dia-a-dia, isso vai criar-nos perspectivas muito boas. Gostava só de salientar o seguinte. Às vezes o vermelho caiu. Eu acho que isto é um pronúncio para o Futebol Clube do Porto. Não é para o Braga, é para o Futebol Clube do Porto. Então, não sei, vamos ver. Se o tempo saberá. Eu já não digo nada. Então é assim, às vezes nós gostávamos de ser tudo de vento em popa, não é? A onda perfeita para o surf ideal. A gente só tinha bons sentimentos de manhã à noite. Aquilo era só um gráfico XPTO. Muito bom, não é? Mas isto não é normal. Isto, na verdade, nós só somos capazes de ter algo deste género. Temos momentos bons, não é? Sentimentos construtivos, positivos, estacionamos, depois temos que descansar, que é muito esforço, a gente um bocadinho, a gente começa a notar que isto não está a correr bem, não é? E começa outra vez a trabalhar melhor, começa a ter outra vez bons sentimentos. Isto é que é normal. Pessoa que anda sempre de sorriso rasgado, não é? Pessoa, tudo na maior, isso não existe. É uma ficção. O normal é nós termos picos muito bons interiores, não é? Sublimá-los, mas depois temos que dar um certo descanso, voltar à nossa normalidade, mas atenção para não descer muito, depois custa mais subir, não é? E voltar a retomar o ritmo. Isso é que é normal. Então, isto tem tudo a ver com o quê? Com esta coisa de levar o que trazemos cá dentro. Não é insignificante de maneira nenhuma. Se nós fizéssemos esta pergunta de vez em quando, 2 ou 3 vezes por dia, assim ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, nós podíamos saber onde é que costumamos pousar a nossa mente no dia-a-dia. Não é? Esta expressão pousar a mente é interessante porquê? Porque de facto nós pousamos a nossa mente nos nossos interesses. Às vezes não é só nos nossos interesses, mas para onde nos sentimos empurrados a pousar, não é? Mas o importante nisto é nós sabermos que não nos é fácil ter a tendência de pousar a mente em sítios airosos, não é? Em sítios bons, de estar bem por dentro. Sobretudo quando temos situações de stress. Nas grandes cidades, como Braga, não é? E isso, nas horas de ponta, quando nós temos que atravessar o trânsito, aquilo, a gente põe o nosso vocabulário todo desempoeirado, de uma ponta à outra. Comigo é assim, não é? A gente de vez em quando tem que descomprimir também. Mas depois corrige, não é?
O stress é tramado. A gente apanha o stress no trabalho, stress no trânsito e depois stress em casa, não é? Quando a gente põe a louça de segunda mão em cima da louça de primeira mão, quando arruma da máquina, aquilo já é um problema lá em casa. Ou então a toalha ficou pousada do avesso, não é? Outro problema, traz um problema à humanidade terrível. E a gente tem ali uns stresses em casa que não dá para levar a sério, não é? Essas mulheres sabem. Por acaso, é o sexto sentido, Augusto, mas isso é o sexto sentido que elas têm. Nós não temos. Que eu viro, aquilo depois de ir à máquina é tudo igual de um lado ao outro. Não adianta andar à procura da etiqueta. Perde-se muito tempo. Pronto. Então, o importante é a gente não entrar em turbilhões de stress, porque o stress é útil para estarmos atentos, não é? Para ter respostas rápidas, para nos reequilibrarmos rapidamente mediante uma agressão de meio. Já nos acompanha antes de sermos Homo sapiens sapiens. O grave é quando nós entramos numa barreira de stress de continuidade. Criamos um stress de continuidade, não é? Porque aí nós vamos reduzir a nossa capacidade imunitária e uma data de outros sistemas que não são de resposta rápida, não é? Isto tem mais a ver quando os predadores nos atacavam. A gente tinha que pôr tudo na energia muscular para fugir ou para lutar. Ou as tribos, os clãs rivais, etc. Bem, mas não vamos por aí. Então é importante a gente pousar a mente naquela nuvenzinha azul, não é? Procurar criar clareiras de paz. Para que haja interruptores que a gente até pode andar estressado, mas que não seja mais que 2 ou 3 minutos. Não vai resolver nada, não é? E pousar na paz. Tudo isso vai ter repercussões no nosso corpo espiritual e vai refletir-se nas nossas percepções, mesmo enquanto estamos encarnados. Quando estivermos desencarnados, mais ainda. Outra coisa que nós trazemos, às vezes, um condicionamento negativo, antigo, é esta coisa dos espíritos. Os espíritos, no nosso inconsciente, são quase semideuses, mas isso é só em quem não estuda espiritismo. Porque os espíritos, de facto, somos nós, não é? Ninguém tem medo de mim, pois não. Nem quando eu faço cara de mau. Ninguém tem medo de mim. Imagina que eu tinha aqui um ABC daqueles XPTO fulminantes e conseguia desligar-me rapidamente, o que não é possível. Mas pronto. Eu, com o corpo espiritual, iam ter medo de mim? Eu sou o mesmo, não é? Só que agora estou com este escafandro pesadinho, não é? E tal. Portanto, os espíritos não são mais que pessoas, só que sem corpo físico. Não têm poderes especiais, nem nada disso. São só pessoas, não é? Pronto. E então, nestas reuniões de que vamos falar a seguir, nós encontramos, como elas são especializadas em ajudar aqueles que estão em confusão, encontramos, sobretudo, casos de pessoas que no seu dia-a-dia deram um grande espaço, por exemplo, a situações de mágoa, de temperamentos vingativos, não é? Mantidos, tristeza contumaz, indiferença, medo de continuidade, não é? E outras coisas que tais, sentimentos negativos. Muitas vezes ficam fechados nos seus círculos viciosos mentais. Aquilo é quase um disco arranhado sempre a rodar. O tempo deixa de fazer muito sentido, não é? E quando chegam a manifestar-se, a gente tem que os tirar daquele poço. Para o nosso. Se nós, no dia-a-dia, nos habituarmos a procurar entender mais os outros quando estão mal dispostos connosco, não é? Se nós mantivermos esse desejo de perdoar, procurar entender que nós também às vezes não temos dias bons e os outros aturam-nos, não é? Se nós procurarmos incentivar comportamentos de alguma generosidade em nós, de altruísmo, de caridade, não é? O amor em movimento, confiança em Deus, fé, amor incondicional, não é? Otimismo,
sentimentos construtivos, nós vamos também criar dinâmicas e ativar áreas do nosso corpo espiritual que de outra forma ficam obliteradas, não é? Ficam paralisadas. Então, quando nós chegamos ao plano espiritual, entramos em quadros compatíveis, porque a desencarnação é um percurso de continuidade. Ninguém, ao desencarnar, dá um saltinho para semideus, ou para melhorzinho, não é? Geralmente, quando às vezes vê-se muito nos eventos sociais, até em funerais, fulanos que fizeram 30 por uma linha, quando morrem são santos. Toda a gente diz bem deles. Já se nos livramos deste. É só esta dizer bem dele. É melhor que dizer mal, nós convenhamos. Mas pronto. No nosso caso, há mesmo para todos nós uma linha de continuidade. Ninguém melhora só porque desencarnou. Muito bem. Então, para passarmos a outro ponto, existem vários tipos de reuniões mediúnicas no movimento espírita, não é? Mas uma das mais habituais na maior parte das associações espíritas é uma reunião privada em que há um coordenador e há pessoas com formação para esclarecerem entidades em dificuldade, há médiuns que também educaram a sua mediunidade psicofónica, os espíritos falam através deles. E há uma equipa espiritual muito mais complexa e mais vasta que, mediante a disciplina e a formação e o equilíbrio desta equipa de pessoas no seu corpo material, vão realmente assegurar o êxito deste trabalho, que é um trabalho complexo às vezes, não é? Muito mais do que nós imaginamos. E é neste quadro de auxílio que normalmente se passa por alguns ritmos que são típicos a qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de espírito e a qualquer condicionamento de quem os esclarece. Eu pus ali esclarecedor porquê? Deixa-me escrever aqui, que é para ver se alguém está a dormir. Esclarecedor é uma palavra chata, porque não estamos habituados a dizê-la, não é? E não tem que ser esta. Esclarecedor. Normalmente nós ouvimos isto como evangelizador, não é? Estou certo? Ou como doutrinador, não é? Então, para que é que eu me estou a armar em parvo em falar em esclarecedor? Faz sentido. Ainda por cima, quando há autores de craveira, tipo Emmanuel, de Unidade Franciscana de Xavier, que fala de evangelizador e de doutrinador. Eu sou um arrogante danado para falar, dizer que isto não é correto e que aquilo é mais correto, ou coisa parecida. Já viram? E saíram de casa para ouvir uma coisa destas. Um fulano destes. Não é? A gente pode respeitar na mesma os autores, mas pode discordar quando acha que há outros processos melhores. Por que não? Não é? É sacrilégio? Não sei. Para mim não é. Então é assim. Se nós vamos falar com quem necessita e lhes ensinamos Evangelho, não podemos não estar necessariamente a ajudá-los. Não é? Eles precisam de esclarecimento. Perceber o que é que se passa com eles e o que é que vão fazer agora. Não é? Que vida é nossa. Portanto, é um esclarecimento que eles estão a precisar. Também não vamos estar a ensinar-lhes a pluralidade dos mundos habitados, a lei das vidas sucessivas, a lei de causa e efeito, a doutrina espírita toda, porque também eles se calhar nem estão para aí virados. Não é? Portanto, faz muito mais sentido falar de esclarecimento. E, de facto, é o que eles precisam e é para isso que nos trazem para conversarmos com eles. Não é para perder muito tempo em torno de considerações mais vastas. Isso eles depois aprendem, se quiserem, com mais tempo. Não é? Então, quando o médium entra em transe e aquela expressão corporal se altera, a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir. Não é? Porquê? Para ver as necessidades, diz agora Haiti, não é? Para perceber como é que a gente pode ajudar, que tipo de caso é. A gente não sabe se é homem, se é mulher, se sabe que já está desencarnado, se não sabe, se tem dores, se não tem sensações de dor. A gente não sabe nada, não sabe quem nos vai trazer. Eles não têm respeito nenhum por nós, os amigos espirituais. Apareceu e anda, zunha-te.
Eu estou a brincar, claro que tenho todo o respeito por nós. Mas a gente não sabe. Por isso é que fez uma formação antes. Tem uma tipologia e dá a volta. Mas antes tem que perceber que assunto vai atender, como é que vai ajudar, não é? Então tem que ouvir. E depois é evidente. Alguns evidenciam dor física, sensações de dor física. Outros evidenciam dor psicológica e outros não evidenciam dor nenhuma. Portanto, se eles sentem dor, e às vezes é uma sensação intensa de dor, eles não estão para nos ouvir. Como é que a gente vai esclarecer quem está com sensações de dor? Não é? Dá-me, mas é um comprimido, tem juízo, vem-me agora falar de não sei o que é. Eu quero um comprimido, chama aí os médicos e não sei o que mais, chama o 115 ou o 112, não é? Portanto, como é que a gente dá uma injeção, entre aspas, um alívio, não é? Tem que aliviar. Como é que a gente alivia para depois ficarem disponíveis para conversar connosco? Receptivos. É um spray de água fluidificada. O que eu... Tentando concordar com eles e valorizar aquilo que eles estão a sentir para depois, para os tranquilizar e depois eles estarem mais propensos a ouvir a nossa parte. Faz sentido, não é? Mas geralmente não funciona muito bem. Por estranho que pareça, isto é experimental, puramente experimental, é fazer uma prece espontânea, sincera. Pedidos geralmente não é impor-lhes, não é? Porque aí eles podem não estar tão ligados connosco quando fazemos a prece. Prece espontânea, breve, muito afetiva, muito envolvente, não é? E vibratoriamente não são as palavras que mexem com eles, é a empatia, as vibrações, o campo que nós criamos com este tipo de interação, não é? E aí a mente deles deixa de estar naquele circuito em que tem estado e começa a abrir-se a outro tipo de auxílio. O auxílio esteve sempre junto deles. Houve sempre disponibilidade para eles saírem daquele poço. Só que eles estão fechados naquelas sensações, às vezes durante anos. Para eles foi há 1 hora ou 2, ou há uns minutos. Mas aquilo pode ter sido 12 anos, 20, às vezes mais. Então é a prece, não é? Uma prece muito sentida e sente-se mesmo um auxílio extraordinário. Os médiuns dizem que, independentemente de quem faça a prece, desde que seja sincera, eles sentem também logo um alívio que a entidade está a sentir e um bem-estar. E aquilo parece que passa e eles acham que foi um milagre. Como é que isto aconteceu, não é? Funciona. A gente pode não perceber como, pode achar que não devia ser assim, mas é assim, funciona. Experimentalmente funciona em qualquer lado, em qualquer grupo. E então alivia. A partir daí, já conseguimos que eles estejam disponíveis para nos ouvir. E criámos uma boa impressão, não é? Criámos receptividade. Este fulano tirou-me aquelas dores. O Morcão sabe umas coisas. Deixa ver o que é que ele tem para dizer mais, não é? Ficámos com ele na mão. Depois temos que perceber se ele sabe que já está no plano espiritual ou se ainda julga que está no plano físico. Por estranho que pareça, muitos acham que ainda estão no plano físico e alguns já desencarnaram há décadas, não é? Outros acham que passou-se qualquer coisa estranha, mas estão aqui a falar como é que estão mortos. Não podem, estão vivos, portanto não morreram. A lógica deles é esta, é a lógica da batata, não é? Portanto, se não desencarnou, se eles não sabem que desencarnaram, tem que se dizer com jeitinho, para não entrarem em pânico. Eles são como as pessoas... Nós estamos a falar com pessoas que encontramos na rua, não é? Dizer-lhes que morreu... E agora? E agora? Não é? Uns vão para casa e ninguém lhes fala, estão zangados com eles, não sabem que mal fizeram, não falam. Não falam com eles. Vão para casa, viram a cara para o lado. Não os veem, não é? Outros não atinam com o caminho para casa, não sabem onde andam, perdidos, não sei o que mais. Depende. E durante todo este diálogo, o importante é melhorar-lhes os sentimentos, trazer-lhes a mente, pousar a mente deles onde nós queremos que ela pouse, não é? De reavivar neles bons sentimentos.
E uma das formas nesta interação, que é um diálogo muito tranquilo, é nós pedirmos que vejam desde o momento em que chegaram, sentem-se melhor, a gente sugestiona-os, que também ajuda, e eles sentem-se de facto melhores, muito melhor, e que nos descrevam então se veem algo mais do que o que viram quando chegaram, quando começámos a falar. E eles começam a descrever o ambiente espiritual da reunião, que é muito mais vasto do que o da dimensão material. Não é? Tem espíritos que eles identificam como médicos ou enfermeiros, não é? Que auxiliam outros em situação infeliz, e eles descrevem essas coisas todas. E às vezes aparece-lhes um familiar, uma mãe, um vizinho, depende, não é? Ou não. Portanto, depois de tudo isto, quando eles já veem, geralmente há um amigo espiritual que eles já estão em condições de ver e que se lhes mostra e os convida, a gente entrega, já esclareceu, não é? Agora entrega o problema a quem tem mais musculatura que nós. Isso é que dá trabalho, não é? Portanto, basicamente são estes os ritmos do esclarecimento. Às vezes nós julgamos que o médium em transe psicofónico, normalmente chama-se incorporação, não é? Que é quase como estar ao telefone com alguém, um telefone que funcione bem, claro, não é? Mas não é a mesma coisa, porque não estamos a falar diretamente com o espírito comunicante, estamos a falar através do médium. O médium capta-lhe a psicosfera, os sentimentos, os pensamentos e transmite-o, às vezes até na sua linguagem. Aproxima aquilo e descodifica na sua própria linguagem. E é evidente que a filtragem mediúnica pode ser mais perfeita ou menos perfeita, é normal. Pode dar uma passividade de 10%, que é muito pouco, uma passividade de 50%, 90%. Depende. Normal, variar. Mas o serviço faz-se na mesma, ajuda-se na mesma, não é? O que é muito compensador. Então gostava de vos trazer aqui um caso para ilustrar, não é? Em que a dada altura do esclarecimento, na altura não sabíamos que era um padre, só durante o diálogo é que nos apercebemos do que se trata, não é? E a dada altura diz ele, no meio da conversa, ora, aí está uma situação digna de um prémio Nobel. Eu achei piada a isto, nunca tal me tinha ocorrido. Ele refere-se ao espiritismo, não é? Uma coisa dessas, mas já vão ver aqui assim no diálogo. Bem, na altura da passividade na reunião, o médium entra em transe, a expressão corporal modifica, isto foi, às vezes demoram 2 minutos a entrar em transe, neste caso acabou a prece de abertura, e o transe já lá estava, já começou logo a falar, uma voz timbrada, consistente, uma postura corporal também desinibida, autoconfiança e solta logo a seguir à prece de abertura, quando se dá a passividade. Pergunta, onde é que aprendeste a rezar assim dessa maneira? A gente diz o que vem à cabeça, não é? É só abrir o coração e falar a Jesus. Ele sempre atende às nossas preces. Qual é o teu credo? Eu sou cristão. Se fosse budista era a mesma coisa. O que importa é o bem que fazemos ao nosso semelhante. Estás ligado a alguma igreja? Pergunta ele. Não sou religioso, só gosto de Jesus e acredito em Deus, como um ser de bondade, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Sou um livre pensador. E diz o Espírito. Não é todos os dias que encontramos pessoas assim tão devotadas, com bons sentimentos. Enganei bem. Não direi puros, mas com um sentimento bastante elevado. Professas alguma corrente? Ele não sabia bem que palavras havia de usar. Sou espírita, gosto muito de estudar espiritismo. Mas isso, espiritismo, não está formalizado, não tem assim raízes. És solitário, estudioso? São estudos que se fazem no sentido de nos tornarmos melhores pessoas dentro do que Jesus ensinou. Diz ele, mas que eu saiba, não há assim correntes formadas nessa área. Não há correntes. É uma doutrina que se estuda desde meados do século XIX com base no bom senso, na razão. É estranho, passou-me.
também não somos imensos para saber tudo, mas essa passou-me ao lado. Sei que há pessoas, todos sabemos, que se dedicam à cartomância, à astrologia, à leitura das mãos, dos búzios, mas não é o caso. Diz ele, não é o caso. Estou a falar no propósito de estudar o Evangelho na parte em que Jesus nos ensina a ser melhores pessoas. Diz o Espírito, desde meados do século XIX, isso já vai assim há um tempo. E nasceu cá em Portugal? Não, foi em Paris, França, com um professor que se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele deu o pontapé de saída para esses estudos. Está muito bem. E então estudam. Estudamos a imortalidade da alma, as vidas sucessivas. Basicamente, estudamos a maneira pela qual o amor de Deus nos renova as oportunidades de aprendizagem, de reencontro de afetos. Por exemplo, no meu caso, os meus pais, o meu irmão, já partiram todos para a vida espiritual. Não os consigo ver nem ouvir, mas sei que um dia, quando chegar a minha vez de deixar o corpo físico, vou poder, quando Deus permitir, reabraçá-los, saber como vão, o que têm aprendido, entendes? Jesus dizia que há muitas moradas na casa de seu Pai. Lembras-te? Se me lembro, diz ele, eu ainda não sabia que ele era padre. Eras sacerdote. Eu acho que está visível o que sou. Não consigo ver-te, sabes? Só te consigo ouvir. És cego? Não, é assim. Estás a falar comigo através de uma pessoa que tem sensibilidade para te captar os sentimentos, os pensamentos, porque de outra forma não conseguiria ouvir-te para conversarmos. Isso é estranho. É uma pessoa que se dispõe, sem qualquer contrapartida, a semanalmente participar nesta reunião. Dá passividade a quem se quer manifestar e conversamos, no sentido de ajudar quem se manifesta. Tudo sob o imenso amor de Deus. Funcionamento um tanto ou quanto complexo, não é? Sim, mas funciona naturalmente. Aquela ideia que temos da morte com os funerais e aquela encenação, os mitos que aprendemos, muitas vezes a morte não é nada disso. É como um sono. Quando o corpo está a morrer, nós adormecemos. O amor de Deus permite que assim não soframos tanto. Deixamos de estar ligados ao corpo e, como almas que somos, saímos com um corpo espiritual. Quando despertamos, temos este corpo, mas já não temos corpo físico. A vida continua. Era uma forma de indiretamente lhe estar a sugerir que ele já estava do outro lado, para não chocar. E diz ele, ora aí está uma situação digna de um prémio Nobel, se isso fosse descoberto e provado, não é? A atribuição desses prémios baseia-se muito na política. É uma forma de expressão, diz ele, porque, meu caro, isso não está assim tão provado. Desde o século XIX ouvi falar nisso. De qualquer maneira, a sobrevivência da alma é um facto, mas cheia de interrogações, cheia de mistérios. Talvez não seja. São as próprias leis da natureza a funcionar. Não querem saber se as conhecemos, se acreditamos nelas, se não acreditamos. Funcionam e pronto. E é isso que está a acontecer. Aceitarias que fizéssemos uma prece a favor do teu bem-estar, da tua paz interior? Quem sabe se com amor no coração não ganhas olhos para a luz. Mas sou eu que a faço? Eu estava ali uma salve-rainha, aquilo não ia resultar. Posso fazer eu? Pergunto-lhe. Fica mais curtinho, é 1 minuto. Sim, de certo modo, serei um convidado, diz ele. Vais ver que terás boas surpresas. A prece, no fundo, é um trampolim vibratório. Não é? Há outros processos, mas este funciona bem e é mais rápido. É um catalisador. A gente traz a mente dele com a nossa para aquilo que superiormente, vibratoriamente melhor conseguimos mentalizar e ele colhe benefícios a nível de visualização, de percepções, de bem-estar interior e de auxílio que lhe está a ser prestado, absorve-o mais facilmente, quando nós o trazemos para um estado mental próximo disto, mesmo que não acredite. E então a gente faz a prece tranquila, não é? Muito simples, cheia de bons sentimentos e deixa assentar.
E depois intensifica. Já viste? Quanta paz. Agora, se observares bem, até vais conseguir ver mais coisas que não vias quando chegaste, aqui em torno de nós. Já viste quanta gente a ser ajudada aqui? Estás num centro de ajuda espiritual, sustentado pelo amor de Deus. E ele observa, lado, à frente. Eles dizem que as paredes se afastam, a dimensão espiritual é mais ampla. E então, passado um bocado, ele diz, vocês realizam aqui um trabalho. Fico um bocado apreensivo quanto a esta situação da vida depois da morte. Como qualquer pessoa ligada à religião, se interroga se isso é possível. Eu, particularmente, tive longos anos da minha vida, muitas experiências, muitas queixas, muitos pedidos de socorro, inclusive é para fazer exorcismos. Nunca fiz, diz ele. Não me sinto com capacidade. A presença de entidades, na maioria, malfazejas, embora também apareçam alguns, ou se fazem passar por familiares de outras pessoas mais benéficas, mas sempre desconfiando devido à invisibilidade com que se apresentam. Vocês estudam isso. Pergunto, têm provas documentais em que uma vida continua? Olha, o que estás a ver aqui a decorrer são pessoas que já não têm corpo físico. Umas estão a ser ajudadas, outras estão a ajudar. Quais? Pergunta ele. Vê como estão vestidos. Achas que é roupa normal? Refere-se àqueles. São como anjos. Ajudam aqueles que ainda não conseguiram libertar-se dos entraves que criaram em si próprios. São sacerdotes da medicina, não é? Mas estão no plano físico, não é? Não, já estão no plano espiritual, como tu. Por isso é que precisas de falar através de outra pessoa. Sabes aquelas situações que se dizia serem de morada aberta? Sim, são médiuns e essa sensibilidade pode ser usada para ajudar os outros. É por isso que estamos a conversar. Deus permitiu que nos encontrássemos para poderes ver como te ama e como tens caminhos cheios de esperança diante de ti. Ele quer confirmar, eu percebi bem, mas já agora não te importas de repetir? Estás a dizer que aqueles que estão ali, já não têm corpo físico, são almas, que só têm corpo espiritual. Lembras-te de uma epístola de São Paulo que diz, semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Ele falava da imortalidade da alma. E a minha condição é pior que Tomé. O teu corpo já morreu, há anos provavelmente. Já estás desligado. Despertaste na vida espiritual, mas estavas imerso nas sensações materiais. Estamos a conversar para que encetes já o caminho que te levará a seres mais feliz. Isto, começou a ver novidades. O que vês aqui em volta? Há alguém que conheças? Vê bem. E ele fica praticamente emudecido durante uns segundos. E a gente manda-lhe uma carga positiva e diz, todos caminhamos há tanto tempo numa estrada chamada amor, mesmo sem sabermos. E diz ele, louvado seja Deus. E eu não sei o que é que ele está a ver, obviamente. Já viste como é grande o amor de Deus? Como é que consigo ver isso? Como é que é possível a minha mãe estar aqui? Então, é a alma dela, que é ela própria. Nós somos corpos, não somos corpos que têm almas, mas sim almas que têm corpo. Ela veio dar-te as boas-vindas à vida espiritual. Então eu morri. O meu corpo morreu e eu estou aqui em espírito. Sabes em que ano estamos? Estamos em maio de 2016. 2016? Não é possível. Ele já tinha passado 100 anos, dos 100 anos, a idade dele. Não sei. Eu não tenho tanta idade, diz ele. Ele enganou-se nas contas também. O que se passou durante este tempo? O tempo é diferente na vida espiritual. Estiveste a dormir, provavelmente. A dormir. Inconsciente. Quando o teu corpo morreu, fizeram-te o funeral. Depois podem-te explicar isso tudo. A tua mãe saberá contar-te. Estás livre. 2016, diz ele.
Já para lá de 2000, não houve fim do mundo. Em que ano julgavas que estavas? Ui, meu Deus, diz ele, tantos anos, nós estamos em 1927. Não é? Olha quantos calendários ele perdeu. Ah, não, depois disso já houve mais uma guerra mundial, já viramos o milénio. Sabes o que o Evangelho quer dizer? Boa nova, boas notícias. E uma boa notícia é teres aí a tua mãe para te dar as boas-vindas. Já viste que bom? Eu vou-me já agarrar a isso, diz ele. Mas tanto tempo? Eu estive enterrado, foi? As coisas que ele se lembra. Não, nunca estiveste enterrado. Desligaste do corpo físico e ficaste inconsciente. Então passamos por essa fase? Perguntei ele. Desconhecemos. Nós estudamos isto. Há livros, fazem-se experiências, palestras. Nestes anos todos as coisas evoluíram, diz ele. Por isso eu não sabia. Vais descobrir informações maravilhosas, nem imaginas. Pois então, se a vida se apresenta assim, hora a hora Deus melhora. E então a minha Santa Mãe ali, ela está a convidar-te. É a altura de entregar, não é? Ela veio-me buscar então. E aquelas pessoas que estão ali? Não estou a ver. Tens de perguntar à tua mãe. São 2 anjos, eles brilham. É a luminosidade que sai do corpo espiritual, não é? E estão do lado dela. A minha mãe também. Olha que bom. Por causa do amor que sente. Está feliz. Ela já te acompanhava, mas não a vias. Ao vires aqui, conseguiste olhos para essa luz. É maravilhoso. Sinto-me envergonhado, diz ele. Só agora é que abriu o jogo. Não sintas, é normal. É que não fui um 100% perfeito. Não te preocupes, é também com lapsos que se aprende. Estou aqui com uma calma que nem sei como a tenho. Tenho-me torturado nestes últimos dias. Tem-me vindo à ideia tudo aquilo de errado que fiz. Não te preocupes, a imortalidade existe e podes compensar de modo que esses atos fiquem anulados. Então a vida continua. E depois queria saber se podia falar com Jesus, com os santos e não sei o que mais. Aí eu saltei a transcrição e então ele diz por fim, foi muito agradável conversar contigo. Que Deus te abençoe. Não é? Tudo em paz. Este era muito diplomata. Não, este era fixe. Este era fixe. Eles são todos. Depende. Da hora como eles chegam. Não é? Depende. Eles, quando chegam, já passaram no crivo da equipa espiritual. Já estão prontos para... Eles fazem soar bem. Até chegar lá... A gente tem que gostar deles, incondicionalmente. É primordial. E só assim é que se consegue movê-los. E até hoje nenhum encalhou. Então, é assim, durante isto já se faz ao tempo, não é? Em tantas associações pelo mundo fora. Mas, no entanto, não há hábitos de registro, nem de registro de dados, digamos assim. E depois isto, no dia seguinte, as coisas começam a se esfumar, até casos mais interessantes que este e tal. E de repente já ninguém se lembra dos assuntos. Eu tenho um eco que se vai diluindo durante uns anos e desaparece completamente. E às vezes emergem nomes, locais, etc. Às vezes aparece alguém que nos está perdido, quer dar-nos a morada, o nome para os levarmos a casa, não é? Essas coisas. E é interessante ver se aquilo é real ou não, se bate certo, se não bate, não é? Porquê é que não se há de fazer isso? Não é para comprovar nada, é simplesmente também para avaliar o grau de filtragem mediúnica do caso, não é? Pode estar a veracidade real da coisa. Sim, e pode haver lapsos, porque a filtragem mediúnica pode não ser perfeita também, não é? Então, tudo isto é material de estudo, os dados são material de estudo. Então, nós podemos anotar essas coisas, não é? Por sistema. E se calhar encontramos padrões, não é? Nós começámos a fazer isso há uns tempos e este póster encontram também no Jornal de Espiritismo que está em circulação, nas centrais, e encontram no site da ADEP, podem descarregar, em que se faz um estudo de 220 casos, uma análise estatística,
que tem itens interessantes que nós vamos ver já a seguir. No entanto, eu gostava de trazer para aqui as ervilheiras. Sabem o Mendel? Lembram-se do monge austríaco? A gente estuda na escola, não é? As leis de Mendel. A hereditariedade. Muito antes da molécula de ADN ter sido descoberta. Não é? Século XIX. Então é assim, a ervilheira é uma planta que já se cultiva até aqui em Portugal, muito antes dos romanos cá chegarem. Não é? Desde os albores da agricultura. É uma leguminosa, tem muita proteína vegetal, substitui a escassez de carne também, por isso é que foi tão cultivada. Por seleção artificial foram-se escolhendo as sementes maiores, que são as ervilhas com mais riqueza nutritiva. E o Mendel, que foi obrigado a ir para monge, mas era um cientista nato, resolveu fazer uma coisa diferente agora há pouco tempo, não é? Século XIX. Descobrir se havia padrões a nível de cruzamento de ervilhas, de documento rugoso, documento liso, não é? Também estudou abelhas, mas o resultado ficou mais nas ervilheiras. E ele acabou por perceber leis essenciais da hereditariedade sem conseguir explicar como é que elas funcionam, mas que eram assim. Ele descobriu padrões através da observação. Nunca ninguém, em nenhum outro lado do planeta, e em toda a Europa se cultivava isto, e nesta altura já noutros continentes também por causa dos descobrimentos. E às vezes nós podemos ter também padrões interessantes em dados dos trabalhos de rotina nas associações espíritas, que não serei eu, que não tenho talento como o Mendel, mas pode surgir um Mendel, não é? Na atualidade, que descubra correlação de dados que nós não estamos a saber aproveitar. Portanto, o registro dá trabalho, mas não dá tanto trabalho como isso. E quantos mais dados, melhor, não é? Então, é com base nisso que nós vamos apresentar os gráficos que se seguem. Não, isto está quase a acabar, a tortura já vai aliviar. Agora, às vezes, mas isto é científico. Não é importante se é científico ou não. O que importa é se é válido, se é sério, não é? De qualquer forma, nós estamos a analisar não a imortalidade da alma, necessariamente, mas sim o transe mediúnico. E o transe mediúnico é aceito em psiquiatria sem que seja considerado perturbação, desde que a prática mediúnica em causa exista num contexto cultural em que esteja integrado. Certo? E o típico é nestas reuniões bem organizadas, porque elas ou se fazem bem ou mais vale não fazer. Os médiuns, mesmo que cheguem cansados do trabalho, do dia de trabalho ou isso, quando saem completamente refeitos. E não são só os médiuns. Qualquer um dos participantes da reunião sai com as baterias completamente carregadas, apesar de ter estado em atividade. Isto encontra-se no Código Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, na sua 10ª edição, em 2003, no fenómeno de transe. Então, por exemplo, nós, durante estes esclarecimentos, podemos avaliar, na maior parte dos casos, se eles acreditam ou não acreditam em Deus, não é? E nós contamos isso. E vejam a proporção dos que acreditam em Deus. 168, 76%, é a maioria. Parece que acreditar em Deus só por si não resolve grande coisa. Allan Kardec já dizia, pela experiência, que fora da caridade não há salvação, não é? E esta pergunta é muito interessante. Para quem não estuda Espiritismo, isto pode parecer até um contrassenso. Estavam conscientes no esclarecimento que já estavam na vida espiritual? Vejam. 67 sabiam que estavam no plano espiritual. Nomeadamente a classe de obsessores, sabem, não é? Mas a esmagadora maioria, pessoas da classe 7 da escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, não sabiam que estavam, e alguns são duros de convencer, que já estão na vida espiritual. É difícil convencê-los, não é? A gente tem que ter paciência. Portanto, neste quadro de necessidade,
a maior parte não sabe sequer que está na vida espiritual. Tem o seu enfoque mental é de continuidade. Já aqui na vida material estavam muito jungidos às vibrações materiais, o seu horizonte era meramente material. Quando desencarnam, é assim durante um tempo relativamente significativo, não é? Não é para sempre. Sobre o motivo do atendimento, nós vimos que 28% apresentaram sensação física de sofrimento. Enquadram-se aqui o quê? Já se sabia antes disto. Casos suicidas, não é? São os casos mais difíceis, que apresentam mais sofrimento. Às vezes vão a dormir anestesiados, levados pelos amigos espirituais. São aliviados, adormecem e vão. Sofrimento psicológico, não é? Uma continuidade de estados depressivos, de situações mal resolvidas. 14% achavam ainda estar noutro lugar. Por exemplo, um AVC fulminante caíram na rua, ainda achavam que estavam na rua. Outros a desencarnar na cama no hospital, esse tipo de casos, não é? Outros não fazem a menor ideia onde é que estão, o que é que se passa com eles, andam completamente perdidos. Obsessores 11% e outros casos 11% e não definidos 7%. Motivo da desencarnação. Vejam, 9% nesta amostra de suicidas, 23% de acidente. Aqui temos sobretudo acidentes de trabalho, desabamentos, quedas, etc. E acidentes de viação. Assassinato, 9%, doença crónica 20%, doença aguda 13%, idade avançada 8%. Não é? Por quem é que veio receber, a quem foi entregue depois de esclarecido? 73% foi à equipa espiritual, elementos da equipa espiritual vêm receber e encaminham o caso. 18% familiares. A grande fatia dos familiares é das mães. E outro tipo de vizinhos, um professor, o que seja, situações mais excepcionais, foi 8%. Agora temos a duração do esclarecimento, em média, em 220 casos já é significativo. Isto foi entre duas associações, uma nos arredores do Porto e outra em Caldas da Rainha. São dados conjuntos de reunião. 14 minutos. O género, o perfil das entidades comunicantes. Feminino, 39, 17%. Masculino, 181, 81%. Que vergonha! Eu estou curioso para ver se estes dados têm continuidade, e eu acho que vão ter continuidade. Mas só vendo, só medindo. E claro, também vemos pela escala espírita, está no livro dos espíritos, não é? Não são a maior parte espíritos maus, como mal intencionados, são pessoas perfeitamente vulgares, sem más intenções, mas também não fazem grande coisa de bem, não é? Que apresentam este quadro de necessidade. É claro que fora desta amostra, porque a reunião tem objetivos de ajuda, há muita gente que desencarna e fica bem. Estes não estão contemplados nos resultados, não precisam, não é? É preciso sublinhar isso. Estão a ver? A ordem 7 é esta aqui dos espíritos neutros. Conseguem ver a 7 na segunda ordem. A maior parte destes 220 casos está na escala espírita nos espíritos neutros. Mais perturbados temos espíritos batedores e perturbadores, espíritos pseudo-sábios, levianos e impuros. Não é? Estes são aqueles que gostam mesmo de pisar e ver se está bem pisado. Mas não vai ser sempre assim. Pronto, estes não precisam, não é? Estamos dispensados. Então, nos itens de registro, na tabela, nós metemos a data da reunião, metemos o centro espírita em causa, a duração do esclarecimento, o médium com um código, não é? Numérico. Preferimos do que meter o nome. O perfil do médium, se é masculino ou feminino.
o perfil do espírito, isto é a nova tabela, é mais pormenorizada, porque vamos tentar cruzar dados entre a proporção entre espíritos médiuns do género feminino, se tendem a receber mais espíritos de perfil masculino ou feminino, e vice-versa, ver se há algum padrão aí. Isso ainda está a ser trabalhado. O motivo da desencarnação às vezes não se sabe, nem eles sabem, não se sabe. O tipo de sofrimento, se é físico ou psicológico, sensação de dor física, os problemas apresentados, as preocupações, se está consciente que já está do lado de lá, se foi encaminhado ou se recusou, por quem, se acredita em Deus ou não, e qual a sua posição na escala espírita, e observações complementares, às vezes dizem o nome, onde moravam, etc. Isso fica aí. E este é o último slide. Já podem respirar de alívio. André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, Entre a Terra e o Céu. Sem amor no coração não teremos olhos para a luz, diz o instrutor. E ele consegue, nesta síntese, enunciar uma lei da natureza que é importante para cada um de nós, encarnados ou desencarnados, não é? Há muitos espíritos que desencarnam e julgam que a vida vai ser aquilo, sobretudo quando tem aqueles mitos dos infernos e dos purgatórios para sempre, e não sei o que mais. São coisas que as pessoas acreditam, sabe-se lá porquê. E julgam que desencarnam, estão, no fundo, continuam como já eram, com mal-estar interior, e acham que a vida vai ser aquilo. E quando ouvem numa palestra alguém dizer que nós temos perspectivas de progresso espiritual para mundos mais felizes e não sei o que mais, acham que nós estamos a aldrabar as pessoas. Porque eles não viram nada. Verdade. É evidente que nós temos que ver de dentro para fora. Se nós temos aqueles sentimentos pesados, não é? A nossa visão espiritual, a audição, as percepções vão ficar niveladas àquilo que sentimos. E o que está para além daquilo, às vezes a gente, se estiver assim tão muito perturbado, não vê um amigo espiritual, uma mãe, um irmão, que seja, que esteja em bom estado, a querer ajudar, a falar, olha, eu aqui vim-te receber, dar as boas-vindas, o morcão não vê nada. Está fechado naqueles sentimentos. E às vezes é preciso, é para tirar dali do poço é difícil, não é? Tem que se usar uma série de técnicas, há de sair, mas é melhor que seja quanto antes, não é? Então é muito importante nós termos esta disciplina, isto constrói-se no dia-a-dia. E isso baseia-se um dos exercícios pode ser o das memórias afetivas, não é? Se alguém aqui acha que não tem memórias afetivas poderosas, está num processo de autoconhecimento muito escasso. Isto não é no sentido pejorativo, mas é só para garantir que toda a gente, para afirmar que toda a gente tem de certeza absoluta memórias afetivas, desde a sua infância, poderosíssimas. O que é uma memória afetiva? É uma memória que nós temos no nosso percurso recente, que nos impressionou, porque nos despertou bons sentimentos, emocionalmente pôs-nos muito bem, felizes, não é? De tal ponto que impressionou a nossa memória e nós, ao relembrarmos esse quadro, recriamos a sensação de bem-estar que tivemos nessa altura. Dá para perceber, não é? Então vejam, não é preciso ser nada XPTO. E eu vou-me envergonhar aqui à frente de todos. Quando eu ainda nem andava na escola primária, no Porto, a minha avó tinha tradições da aldeia, de Baião. E ainda usavam o método da galinha-choca. Sabem qual é o método da galinha-choca? É meter a coisa em água. Não é tão complicado. É só pôr ovos férteis na galinha e ela cria, em vez de ser de chocadeira. É só isso. Não é tão complicado. Havia algum problema que não sabia nas galinhas. Pois, mas isso já me transcende. Também já não sei o que é. E eu, em miúdo, com uma cabeleira farta preta, que não tenho agora, eu vinha lá no jardim, no quintal,
a raio da galinha, poc, 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 toda choca, com os pintainhos, estarequinhos, todos bonequinhos amarelos e tal, à beira de bicar e não sei o que mais. Eu olhei para aquilo e extasiei-me com uma felicidade interior completamente louca. Vocês acreditam? Eu não sei se sou o único. Mas eu ainda hoje, se me repuser nessa experiência mentalmente, eu vejo a galinha com aquilo e a alegria que aquela observação me trouxe interiormente e recrio um bem-estar interior enorme em mim. Por acaso nunca tentei ir para a reunião mediúnica por esse caminho e pensar na galinha dos pintos, não precisei. Mas um dia, se eu precisar, eu faço isso e vou-me sentir vibratoriamente muito bem, sem qualquer problema. Certo? E há outras coisas. Cada um tem as suas, certo? Mas são memórias que nós deixamos caídas no esquecimento, empoeiradas, e que se nós formos pescar, lá desde o... puxar o fio desde antes de irmos para a escola, recriamos uma secção, uma prateleira, digamos, um arquivo de memórias afetivas, e quanto mais as trabalharmos e as enriquecermos, mais elas brilham quando chamamos para nós próprios. É uma técnica muito boa para nós usarmos no dia-a-dia quando estamos a fazer movimentos fortuitos, descascar batatas, passar a ferro, caminhar a pé para o trabalho, para o pão, ou o que seja. A mente liberta-se e a gente vai buscar, e quanto mais usarmos essas memórias, há umas que são mais poderosas que outras, mais vibratoriamente nós ativamos áreas do nosso corpo espiritual que são fundamentais para nós, quando desencarnarmos, estarmos numa melhor situação para vermos quem nos vem dar ali as boas-vindas, não é? E não ficarmos fechados nas nossas sensações por tempo desnecessário. Concordam? Eu sei que isto é uma fórmula um bocado fleirita e tal, mas funciona, certo? Há outras pessoas que é prece. Há outras pessoas que têm mais dificuldade em fazer uma prece mais interiorizada, não é? Que é assim, quanto menos nós usamos estas técnicas, mais atrofiados ficamos vibratoriamente. Quanto mais usamos estas técnicas que funcionam em nós, mais nos soltamos, melhor manipulamos esse bem-estar interior em nós, certo? E é o que nos interessa fixar. Bem, era esta a mensagem que trazíamos hoje.